Boa noite. Câmera registra momento em que delegado atira contra morador de Fernando de Noronha após discussão motivada por ciúme. Pelo menos 5 pessoas relatam acidentes em parque aquático recém-inaugurado em Tamandaré, no litoral sul do estado. Em Olinda, homem morre afogado depois de tentar salvar cunhada em Del Chifre. Bombeiros encontraram o corpo hoje pela manhã. A reta final da lenta viagem do transformador pelas rodovias de Pernambuco. O comboio deve chegar amanhã a Paraíba. E o resultado da eleição em Goiânia, na Mata Norte, que passou 4 meses sob o comando de um prefeito interino. Um delegado atirou em um morador de Fernando de Noronha na madrugada de hoje durante uma festa no Forte dos Remédios. Imagens de uma câmera de segurança registraram a confusão. É possível ver quando o delegado Luiz Alberto Braga saca a arma para o morador, que aparece de camiseta regata. O agente de segurança empurra o homem e fala apontando o dedo para ele. Em seguida, bate no peito do rapaz. O morador reage e parte para cima do delegado, que atira na perna da vítima. O rapaz corre desesperado e mancando por causa do tiro. A discussão aconteceu durante um evento de samba no Forte dos Remédios. Segundo testemunhas, o delegado estava acompanhado de uma mulher e a briga teria sido motivada por ciúmes. Houve uma briga no banheiro, no momento que estava ocorrendo o último show já da casa. Quando a gente escutou a confusão, houve uma briga a princípio que chegou de informação para a gente, que foi uma briga ocasionada por ciúme. Existia uma pessoa envolvida, uma terceira pessoa, que seria supostamente a mulher do agressor. De imediato, a gente trouxe a vítima aqui para o Hospital São Lucas e estamos a madrugada dentro aqui acompanhando o processo. A vítima foi identificada como Emanuel Pedro Apori, de 26 anos. Ele foi atendido inicialmente no Hospital São Lucas. A mãe de Emanuel esteve na unidade de saúde. Ela estava revoltada com a situação do filho. Eu acho um absurdo, né? A gente não precisa desse tipo de pessoa aqui na ilha. Uma pessoa que poderia estar fazendo bem e veio para cá para destruir vida, destruir família. Meu filho não é um marginal. Meu filho é um menino do bem. Está bem abalado, passou a noite perdendo muito sangue. Está correndo o risco de perder a perna, da perna ser amputada por conta da demora do salvo aéreo. Emanuel foi transferido esta tarde no avião de salvamento para o Recife. No fim da manhã, moradores de Fernando de Noronha queimaram pneus e pedaços de madeira e fecharam a BR-363 para protestar contra o ato de violência praticado pelo delegado. Amigos e parentes também participaram do ato e pediram justiça. Equipes da Polícia Federal e da Polícia Militar acompanharam a manifestação. O delegado Luiz Alberto Braga estava em Fernando de Noronha a serviço para cobrir as férias do delegado titular. Ele e a mulher que o acompanhava na festa retornaram ao Recife hoje, poucas horas após a confusão. Enquanto caminhava até a aeronave, o casal ouviu gritos de revolta dos moradores. Assassino! O morador de Noronha, ferido pelo delegado, chegou no fim da tarde ao Hospital da Restauração. O repórter Diogo Franco tem as informações ao vivo. Oi, Diogo, boa noite para você. Oi, Mário, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha só, o autônomo Emanuel Pedro Gonçalves Apori, de 25 anos, ele permanece internado aqui no Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife. A Secretaria Estadual de Saúde acabou de divulgar uma nota dizendo o seguinte, que o quadro de saúde de Emanuel é estável, passou por exames, está sendo medicado e passando por avaliações dos especialistas. A nota diz ainda também que no início desta manhã, a equipe do Hospital São Lucas solicitou o salve aéreo à Secretaria de Saúde de Pernambuco. E a nota diz que por se tornar um avião
Por ser um avião, é necessário desenvolver um plano de voo e seguir todos os trâmites o mais rápido possível para garantir a transferência com segurança. A Superintendência em Saúde da Administração de Noronha disse que Emanuel, antes de ser transferido aqui para o Recife, precisou fazer um torniquete na perna ferida para poder fazer esse socorro até o continente. Nós procuramos a Polícia Civil e, por meio de nota, a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito conduzido pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. As investigações estão em andamento para esclarecer o ocorrido. A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social, a SDS, ao tomar conhecimento do caso, instaurou um procedimento preliminar e vai acompanhar a investigação, incluindo o depoimento do suspeito, ou seja, o delegado Luiz Alberto. Tentamos contato também com o advogado de defesa do delegado Luiz Alberto, mas até o momento não tivemos resposta. Procuramos também a Associação dos Delegados aqui da Polícia Civil do Estado de Pernambuco e, por nota, a associação manifestou o posicionamento em defesa da conduta do delegado. A nota diz que Luiz Alberto autuou em legítima defesa diante das agressões. A nota diz ainda também que no momento do fato, o delegado identificou-se como policial ao agressor. A abordagem ocorreu em razão do comportamento reiterado de perseguição e importunação contra a companheira dele. Mesmo diante da condição funcional do delegado e do fato de ele portar uma arma de fogo, o agressor deu início às violentas agressões, demonstrando a intenção de desarmá-lo. A nota diz também que o delegado Luiz Alberto não havia consumido bebida alcoólica e, depois da situação, se apresentou ao delegado da Polícia Federal na ilha de Fernando de Noronha. Mário Carvalho. Obrigado, Diogo, pelas informações. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas depois de sofrer acidentes em uma atração de um parque aquático em Tamandaré, no litoral sul do estado. Tipóia nos braços e uma rotina à base de analgésicos. Assim têm sido os dias de Luana e Fernando desde o último sábado. O casal foi com os filhos para conhecer o Aquaventura Carneiros, um parque aquático inaugurado há 10 dias em Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco. Mas o passeio acabou no hospital. O casal disse que o acidente aconteceu em uma atração onde os visitantes descem em boias duplas por um toboágua. A boia virou no percurso. Fernando sofreu fissuras em 3 costelas e Luana fraturou a clavícula. A gente confiou, porque, inclusive, estava inaugurando, a gente pensa, é um brinquedo novo, passou por vistoria, né, teve autorizações para funcionar. A gente imaginava que teriam feito todos os testes para que nada acontecesse. Né? No primeiro momento que a gente se acidentou, a gente ficou atônito, sem entender o que tinha acontecido. Eu com forte dor no peito, sem conseguir respirar. Ainda consegui reter a boia para que ela não saísse pelo brinquedo de forma descontrolada. Minha esposa só fazia dizer, meu braço, tenha calma. Eu tentando manter a calma para também não transmitir uma certa insegurança para o meu filho e minha enteada, que estava nos vendo de cima do brinquedo. Mesmo após o acidente, a atração continuou em funcionamento. Pouco depois, no sábado mesmo, Mariana também caiu da boia e sofreu a mesma fratura na clavícula. O noivo dela, Lucas, sofreu ferimentos leves. Ela está internada neste hospital, na região metropolitana, onde passa por cirurgia. Vão colocar uma placa, se eu não me engano, de titânio no osso dela e fazer a recuperação através dessa cirurgia. A gente está bastante apreensivo, a gente não sabe realmente o que pode ter, assim, o mental dela realmente o que aconteceu, porque ela às vezes não consegue realmente dizer. A única coisa que ela disse que não quer mais ir para nenhum parque aquático, ficou esse dano assim realmente nela, que ela não quer mais conhecer nenhum. Na última quinta-feira, Jaqueline também se acidentou no parque. Ela conta que foi arremessada violentamente de um outro brinquedo no parque aquático e que machucou o rosto e a boca. Na segunda volta do brinquedo foi desesperador. Porque era pra gente descer e cair no tobogã, descer. E simplesmente a gente foi projetado pra cima. O meu rosto tá desse jeito porque eu fui arrastada pelas grades de cima, que eu acho que são grades de proteção. A gente conseguiu descer depois que a gente desceu. Terminou o percurso. E nisso já tinha 2 salva-vidas lá.
E eu desesperada porque eu estava com uma criança de 11 anos me esperando lá embaixo. Até o começo da tarde de hoje, as vítimas ainda não tinham registrado o boletim de ocorrência. Mas a Polícia Civil disse à TV Globo que tomou conhecimento do caso e está adotando as providências necessárias. Em nota, o Parque Aquaventura Carneiros afirmou que todas as atrações do parque são devidamente certificadas e passaram por centenas de testes técnicos, inclusive pela própria equipe, obedecendo aos mais rígidos controles de qualidade internacionais. Mas não detalhou como os testes são realizados, nem quando foram avaliados pela última vez, nem se as atrações estão passando por algum tipo de revisão. O parque disse ainda que está prestando assistência às vítimas. Em Pojuca, uma criança de 5 anos morreu afogada na piscina de um resort. O acidente aconteceu no condomínio Malia Beach, em Muro Alto, na sexta-feira. O Malia Beach disse que a equipe chegou a fazer os primeiros socorros e que o menino foi levado a um hospital pelo pai, mas não resistiu. O condomínio lamentou a morte e colocou à disposição da família e das autoridades. E em Olinda, os bombeiros encontraram o corpo de um homem que estava desaparecido depois de se afogar na praia Del Chifre. A agonia do desaparecimento teve fim 14 horas depois que o incidente aconteceu. Os bombeiros encontraram o corpo de Denis Henrique da Silva por volta das 7 horas da manhã de hoje. Os parentes dele preferiram não gravar entrevista, mas contaram que ontem o ajudante de pedreiro entrou no mar para salvar uma cunhada que se afogava no momento. Outras pessoas da mesma família fizeram o mesmo. A mulher foi socorrida e levada pelo SAMU para o Hospital da Restauração. Mas Denis sumiu durante a tentativa de resgate. A família é moradora do bairro de Salgadinho, em Olinda, e veio passar o domingo na praia. Este trecho da praia de Del Chifre, onde a família de Denis nadava ontem e onde o corpo dele foi encontrado hoje, é chamado de Inferninho pelos moradores da comunidade. O banho de mar por aqui é proibido há 26 anos. O litoral do estado tem um trecho de 33 quilômetros que vai da Praia do Farol, em Olinda, até a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, onde é proibida a prática de atividades náuticas, como o surf, por exemplo. Os motivos da proibição são as correntezas fortes e o risco de ataque de tubarão. Mas aqui na Praia de Del Chifre não tem nenhuma sinalização. Bom, o CEMIT, que é o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, informou que, em janeiro, instalou 150 novas placas indicativas na orla da região metropolitana. 4 ficam na Praia Del Chifre. O incêndio atingiu uma fábrica de biscoitos em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul. Imagens enviadas para a TV Globo mostram as chamas e uma fumaça escura saindo das instalações da empresa Mondelez. O incêndio foi na tarde de ontem. Os bombeiros enviaram 4 viaturas. O trabalho para controlar o fogo durou 5 horas. Funcionários foram retirados do local e ninguém ficou ferido. O transformador que está atravessando Pernambuco pela BR-101 chegou hoje na reta final do percurso aqui no estado. O comboio chegou por volta de 1h30 da tarde a Goiânia, na Mata Norte de Pernambuco. O transformador e toda a estrutura de transporte vão ficar estacionados no acostamento, no quilômetro 19 da BR, em Goiânia, até amanhã, quando seguirão viagem a Paraíba. O Globocop registrou o trânsito livre na rodovia durante a parada do comboio. Pela manhã, o equipamento saiu às 6 horas do local onde estava estacionado em Abreu e Lima. O Globocop acompanhou a passagem do comboio por Itapsuma. As imagens mostram os caminhões que levam o transformador seguindo viagem lentamente pela BR-101. No local, depois da área onde ficam as indústrias de cerveja, todas as 2 faixas ficaram ocupadas. Mais atrás, um longo congestionamento se formou. Por vários quilômetros, a fila de carros ficou quase parada. Foi preciso paciência para os motoristas que seguiam viagem. Depois, o comboio ficou parado no quilômetro 25 para liberar o trânsito. Essas paradas são estratégicas para evitar engarrafamentos. Mas o trânsito ficou pesado na região, que a estrutura ocupou uma das faixas da rodovia. Esse é o segundo transformador de energia eólica de grande porte a passar por Pernambuco em pouco mais de um mês.
O primeiro equipamento começou a ser levado de Suape para um parque eólico na Paraíba em 14 de março e atraiu curiosos para acompanhar a passagem da estrutura pela BR-101. Esse segundo transformador tem 11 metros de comprimento e 250 toneladas. O comboio, com 114 metros de comprimento, 3 caminhões e 2 semi-reboques, segue a uma velocidade média de 5 a 6 km por hora. O transformador gigante saiu na quinta-feira do Cabo de Santo Agostinho, passou por Jaboatão dos Guararapes e na sexta-feira chegou a Paulista. Em Paulista, ficou parado por conta de um problema mecânico na alça do viaduto que fica em frente ao Hospital Miguel Arraes. O conserto levou mais de 3 horas. Depois, o transformador chegou a Abreu Lima. No fim de semana, ficou parado por conta das eleições em Goiânia. A previsão é que ele chegue amanhã à Paraíba. A cidade de Goiânia agora conhece o prefeito que vai governar até o fim de 2028. Marcílio Régio, do Progressistas, foi eleito com 54,1% dos votos. Lícia Maciel, do PT, é a vice-prefeita eleita. Eles disputaram as vagas com Eduardo Batista, do Avante, que tinha Pedro Henrique, do Republicanos, como candidato a vice. Eduardo Batista, inclusive, estava no comando interino da cidade desde o mês de janeiro, porque é o presidente da Câmara de Vereadores. A cerimônia de diplomação dos eleitos está marcada para o dia 2 de junho. Depois disso, eles podem tomar posse dos cargos na Câmara do município. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, foi homenageado hoje à tarde com 3 títulos importantes para os poderes judiciário e legislativo de Pernambuco. A entrega das honrarias aconteceu no Salão Nobre do Tribunal de Justiça, no centro do Recife. Diversas autoridades estiveram presentes, entre elas o prefeito do Recife, João Campos. O ministro Flávio Dino recebeu o título de cidadão pernambucano, concedido pela Assembleia Legislativa e proposto pelo deputado Sileno Guedes, do PSB. Teve uma participação em eventos importantes aqui em Pernambuco e a trajetória da sua vida também. Um homem que ajuda o Brasil na defesa da democracia. Então a Assembleia Legislativa reconheceu esse valor do ministro e resolveu lhe outorgar essa cidadania. O Tribunal Regional do Trabalho também homenageou o ministro. Ele recebeu a medalha Conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira. E o TJPE concedeu o grão colar de alta distinção da Ordem do Mérito Judiciário a Flávio Dino. Todo ano o tribunal, no seu aniversário, que é no mês de agosto, outorga às autoridades brasileiras a sua medalha. E para os ministros do Supremo Tribunal Federal, no grau mais alto, que é o grau ouro. E o ministro Flávio Dino foi escolhido por uma eleição muito árdua aqui no tribunal, por conta de seus méritos. Flávio Dino é maranhense, formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Mas foi em Pernambuco, na UFPE, que ele fez o mestrado em Direito Público entre os anos de 1999 e 2001. Antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino foi juiz federal, presidente da Empresa Brasileira de Turismo, governador do Maranhão, ministro da Justiça e senador. Tomou posse na Suprema Corte em fevereiro deste ano. Agradeço muito a homenagem que o Tribunal de Justiça presta, um tribunal marcado por muitas tradições, mais do que seculares, assim como também o TRT, o Tribunal do Trabalho, e o título de cidadão pernambucano, outorgado pela Assembleia de Pernambuco, que é uma espécie de coroamento, uma síntese dessa agenda marcada por tanta fraternidade. O senhor ainda tem sonhos e pretensões? Sempre o sonho de ser um bom servidor público. É o que eu sou a vida inteira, desde 1989, são, portanto, 36 anos como servidor público, nesses vários poderes, nessas várias funções, procurando sempre cumprir a Constituição para que ela seja uma realidade concreta na vida das pessoas, nos lares de Pernambuco, do Brasil. Pela manhã, o ministro participou da aula de abertura do semestre na Universidade Federal de Pernambuco e também recebeu uma honraria. Flávio Dino foi recebido por uma comissão de professores e servidores da UFPE. O ministro recebeu do reitor Alfredo Gomes o título de doutor honoris causa, que reconhece a contribuição dele à sociedade. A cerimônia foi marcada pelo protesto de servidores públicos e grupos em defesa do meio ambiente. Em seguida, Flávio Dino ministrou a aula magna para os novos alunos. Ele falou sobre as mudanças provocadas pelas novas tecnologias e criticou a desvalorização dos direitos trabalhistas. Ao fazer com que a automatização, numa escala nunca antes vista na humanidade, consiga substituir funções humanas, destruir trabalhos,
Simultaneamente, o subproduto é a precarização do trabalho humano, porque o trabalho humano perde valor na medida em que ele ganha um concorrente aparentemente gratuito, capaz de trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, em moto contínuo, com uma produtividade altíssima. A senadora Tereza Leitão e a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, também participaram da cerimônia. Acho que o tema que foi escolhido foi espetacular, porque é um tema contemporâneo, desafiador, ainda mais quando se trata de tecnologia, né? Nós sabemos que a revolução industrial ela existe numa velocidade muito grande e nós precisamos compreender como é que vai associar os avanços tecnológicos ao processo de inclusão social. Os novos estudantes aprovaram a primeira aula na universidade. Vendo o ministro falar sobre a sua vida aqui, quando ele estava cursando mestrado aqui na Federal, é muito encorajador para nós calouros que estamos entrando agora no curso, e em todos os cursos, e vendo um futuro próspero, né, que podemos alcançar. Eu achei muito boa porque o ministro do STF ele tem uma oratória muito boa, tem um vocabulário muito amplo e soube explicar tudo certinho sobre o futuro do trabalho, né? O reitor Alfredo Gomes destacou o desafio de receber os novos alunos em meio aos cortes no orçamento das universidades públicas do país. O orçamento de 25 é menor do que o orçamento de 24, então nós queremos, obviamente, fazer recomposição. Nós olhamos como parâmetro o ano de 2014, né? E o nosso orçamento de todas as universidades em relação a 2014 é 1,5 bi a menos, o que é, obviamente, um quadro bastante difícil, né, para o conjunto das instituições. O programa Futuras Cientistas está com inscrições abertas. Quem tem detalhes sobre esse projeto que incentiva a presença das mulheres na ciência é Mônica Silveira. Oi, Mônica, boa noite para você. Oi, boa noite para você, Mário, boa noite para todo mundo. Eu vou falar pouquinho, porque eu tenho duas convidadas aqui para explicar para a gente o que é isso. Isso é um recado que lá na frente vai interessar as meninas das escolas públicas. Mas nesse exato momento, esse recado vai para quem, Giovana? Professora, boa noite. Boa noite, Mônica. Bom, este recado vai para você, professora, pesquisadora de instituições de ensino, de universidades e também de empresas, né? Nós estamos aí com um edital aberto para que você possa enviar o seu plano de trabalho para que essas meninas futuramente possam estar participando e realizando o sonho de ser uma futura cientista. E que plano de trabalho é esse? Para responder essa pergunta, quem está aqui é a professora Andresa, do IFPE. Andresa, você já submeteu um plano de trabalho, já foi aprovado, gostou, está repetindo, como é isso? Como é que funciona? Isso, já submeti 2 planos de trabalho, já participei de 2 edições do programa Futura Cientista e eu convido todos os pesquisadores e pesquisadoras a submeterem seus projetos e contribuírem com a ciência mais justa, né, mais igualitária e permitir que essas meninas tenham um futuro na ciência. Bom, o que é que ela faz? Ela submete o projeto dela sendo aprovado, ele vai ter um financiamento. E aí sim, entram essas estudantes, meninas das escolas públicas, que vão passar um mês estudando, tendo uma imersão na ciência. E o que é que pessoas como Andresa precisam fazer para submeter o projeto delas, professora Giovana? Bom, então elas podem entrar na página do CETENI ou então no Instagram do Futura Cientistas, @FuturaCientistas, e preencher um formulário que está lá no edital, preenchendo com todas as informações para que futuramente, para que a gente possa então fazer uma avaliação e a seleção dos projetos em todo o Brasil aí para que essas meninas venham a participar. Isso até o dia 12 de maio? Isso, as inscrições vão até 12 de maio. Tem limite de quantidade de projetos que serão contemplados? Cada pesquisador pode enviar somente um projeto. Não há limite, mas uma média, né, que nós geralmente recebemos é uma média de 100 projetos que são contemplados em todo o Brasil. Ok. Obrigada, parabéns pela iniciativa. Andresa, já vi que você vai submeter de novo seu projeto. Sucesso, estamos desejando isso. Então, esse é o recado para todo mundo, Mário. São as mulheres na ciência. Obrigado, Mônica, pelas informações. Depois do intervalo, a dificuldade de encontrar vaga para estacionar na Praça do Derby. Trailers ocupam espaços temporários de forma permanente. E um processo que transforma restos de comida em adubo e evita o desperdício. O NE2 volta em instantes.
Quem frequenta a Praça do Derby no centro do Recife reclama das dificuldades em estacionar ou passar com carro. Motoristas dizem que as vagas destinadas à Zona Azul ficam o tempo todo ocupadas. Tiago mora em Caruaru, no agreste do estado. Com frequência vem ao Recife para algum compromisso ou consulta médica. E para estacionar o carro na Praça do Derby é um sufoco. Numa cidade como Recife, que a questão de estacionamento é bem escasso, assim, é bem difícil, atrapalha muito, né? Eu vim para um exame médico aqui agora e estou tentando estacionar e nem sempre eu consigo. Muitas das vagas de Zona Azul, no entorno da Praça do Derby, um dos locais mais movimentados da cidade, estão ocupadas por trailers e outros pontos comerciais. A maioria é com venda de lanches e pequenas refeições. Eles ficam estacionados de forma permanente. Alguns desses pontos sequer funcionam. As vagas, que seriam de veículos que passam um determinado intervalo de tempo, estão sendo ocupadas de forma definitiva. De acordo com a CTTU, Companhia de Trânsito e Transporte Urbano, no Recife existem 3.500 vagas de Zona Azul destinadas a carros, motocicletas, ônibus de turismo, táxis e veículos de carga e descarga. O horário de funcionamento desses espaços vai de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 6 da noite, e aos sábados, de 8 da manhã até o meio-dia. O horário de permanência varia entre 2 e 5 horas. Na área tem muitos empresariais, clínicas e consultórios médicos. Vem gente do Recife, região metropolitana e interior do estado. Charles é motorista de transporte por aplicativo. Traz pacientes do interior e falou sobre as dificuldades que tem para estacionar. Tem hora que eu não encontro vaga, por inúmeros motivos. Ocupar demais, às vezes tem vaga, mas não tem onde tirar a Zona Azul. Charles disse que o serviço que o pessoal dos pontos de lanche oferece é muito importante para quem vem do interior como ele e que essas pessoas precisam trabalhar. Espera que tenha um lugar regulamentado para todas elas. A gente passa, lancha, é uns lanches novos. Na minha opinião, poderia botar eles em cima da praça, porque realmente eles precisam trabalhar, estão aqui todo dia com a gente. Então, se tivesse como botar eles em cima da praça, já que tem espaço, seria uma boa. Faz 13 anos que Cristiane tem um trailer neste ponto. Contou que precisa do trabalho para se manter. Espera que, se não puder mais ocupar esse espaço, que possa ter um local apropriado para vender os produtos. A gente tem PVA quitado, Zona Azul paga, energia legalizada, tudo trabalhando legalizado. Agora encheu de muitos trailers, né? Tem muitos trailers, né? Aí é cada um que faça a sua parte. Mas se a prefeitura achar assim que a gente merece, né, um canto, porque a praça é grande, né? Tem uma praça de alimentação, em poder ajudar e tirar a gente, né? Para que fique rotativo, seria uma boa ajuda. Bom, a CTTU diz que faz o estudo de redistribuição de vagas da Zona Azul em determinados locais da cidade, incluindo a Praça do Derby. Dependendo desse estudo, as vagas podem ser colocadas em outros pontos do entorno. Explicou ainda que está discutindo a acomodação dos comerciantes da praça, de forma que nem eles, nem os consumidores saiam prejudicados. Até o fim da semana, vários pontos do Recife vão ter oficinas sobre o reaproveitamento de resíduos orgânicos. No balde, nada de lixo. Dona Ana carrega algo de muito valor: casca, talo, restos de comida de ontem e de hoje. Ao que muita gente jogaria fora, ela dá um destino consciente. Uma vez por semana, Dona Ana e os familiares colocam esse material na composteira. Já dei as coordenadas. Comeu a banana, joga a casca no baldinho. Chupou uma laranja, comeu fruta, a casca no baldinho. Na parte de trás do conjunto habitacional Rui Frazão, no bairro de Afogados, na zona oeste da capital, existe uma horta comunitária mantida pelos moradores. A ideia foi de Elzanira. A manutenção do espaço tem apoio da Prefeitura do Recife e do CERTA, uma instituição que fortalece a agricultura familiar através da agroecologia. A gente bota o baldinho em cada bloco e pede aos moradores para reciclar, né? Resto de alimento. E uma vez por semana, André vem pegar. No encontro de hoje à tarde, os moradores aprenderam sobre o passo a passo da compostagem.
A ideia é simples. Os restos de comida viram adubo que alimenta a horta da comunidade. Um ciclo virtuoso que une a sustentabilidade e a alimentação saudável. O que os moradores plantam, colhem, tudo fresquinho. Dona Edna está orgulhosa com o envolvimento dos vizinhos. Adoro plantar, eu gosto de plantar. O que é que a senhora já plantou aqui? Melancia, abóbora, quiabo. A programação de hoje faz parte da semana de compostagem na cidade. O fechamento desses ciclos só traz benefícios para as pessoas e para a cidade, né? Porque há economias também diante do trabalho de limpeza urbana, de gestão de resíduos, né? Até o fim da semana tem cursos, rodas de conversa e visitas ao sistema agroflorestal urbano e de compostagem. Tudo de graça e aberto ao público. Dona Márcia vai levar o conhecimento para dentro de casa e para a família também. Começa de casa, né? É que nem a educação. Você começa de casa, seus bons hábitos, para poder dar a outras pessoas. E aqui é a natureza que está querendo isso da gente. Porque ela dá para nós o que a gente oferece para elas. Que exemplo, né? Você pode encontrar a programação das atividades nas redes sociais da Prefeitura do Recife. Nós ficamos por aqui. Para você, boa noite. Até amanhã.